Não escuta nada? Tá ouvindo? Alô, alô, alô? Tá ouvindo agora, né? Agora eu preciso descobrir como que eu te convido aqui. Ah, achei. Você precisava entrar primeiro, assistir pra eu te. Vamos ver se vai agora. Ê! Ai, que desespero! Gente, como é que tá o som para vocês? Porque assim, a gente teve umas questões técnicas e eu também tive. Meu celular caiu em água e o som tá muito esquisito para mim. Ah, meu Deus! Olha, tô te ouvindo normal. Vocês E estão ouvindo normalmente? o meu, eu sei que a qualidade é bem baixa por conta desse fone, e aí fica um som horrível, mas sem ele ainda é pior porque fica muito baixo. Tá. Bom, para mim o seu som tá muito esquisito, mas é porque agora todos os sons do meu celular estão esquisitos, mas eu tô conseguindo te entender. Então, tipo, a gente pode tentar fazer desse jeito mesmo, e se ficar inviável, a gente vai se comunicando. Não, não, a Manu tá perguntando, não tá no YouTube, não. Não, o YouTube mudou a plataforma totalmente. E aí, a última vez que eu usei o Hangout, que é para você convidar alguém, foi com a Tariana. Depois eu não fiz com mais ninguém, achei que tava de boa. Aí fui entrar, cadê? Não existia mais. E aí, parece que tem que ter agora uma validação de pelo menos 24 horas para eles aprovarem que você pode fazer. Aí tem que instalar um programa e blá, 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 muita coisa. Nossa! Então, até a gente pegar o ritmo, né? Vamos por aqui, que é o que tem para Demora. hoje. Gente, boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Primeira live que eu faço assim, com outra pessoa, né? Acho que é a primeira live também que eu faço no Instagram, sozinha também, acho que eu nunca fiz. Então é bom que a gente vai testando. Vai que dá, né? Vai que é bom. Acho E que vai aí, dar certo. quem não conhece a Tariana Rocha, agora está conhecendo, a maioria já conhece, né? Então, quem não conhece, bem-vinda, Tari. Se apresente, por favor. Pessoal, meu nome é Tariana Rocha, sou estudante de psicanálise, coach, e eu sou desenvolvedora do workshop Entre no Seu Poder, que é um processo aí para validar, orientar e acolher filhos e filhos de mães com traços narcisistas fortes. E eu trabalho como a Virgínia, ajudando essas pessoas que vieram de lares disfuncionais a reencontrarem a sua essência, a sua saúde mental na fase adulta e às vezes também envolve ali esse processo tabu de cortar contato, né, com a família, com os pais, ou de distanciamento. Então, eu ajudo pessoas nesse sentido e também sou criadora da Sociedade do Eu Real, que é como se fosse uma academia da mente, né? A gente não paga uma academia para treinar o corpo, pois existe a Sociedade do Eu Real também, que é uma academia para você aprender a ter domínio sobre seus pensamentos e seu estado interior. Então, eu trabalho nessa linha aí de desenvolvimento pessoal, mas acho que todo mundo aqui já conhece, né? O pessoal conhece as duas já, né? Eu acho que tem algumas pessoas do Instagram que não te conhecem porque algumas no Instagram não estão lá no YouTube. Ah, Então, tem eu que acredito que algumas pessoas vão te conhecer hoje por aqui, né? azul. Então, pessoal, a gente já fez outras lives, né? Eu e a Tara, a gente já fez outras. Se vocês quiserem ver as antigas, eu acho que tem umas 3 lives nossas, né? Tanto no meu canal como o da Tariana. A Tariana também tem canal no YouTube. É só colocar na busca Tariana Rocha. Ou você pode ter, tem no seu perfil também, não tem? Link. Tem. Eu acho que tem. Se não, coloca Tariana Rocha no YouTube É, que Tariana muitos com vão achar. Y. Exatamente. E essa live nós vamos estar abordando um tema que acredito que, não digo que muita gente pediu, né? Não tem assim, não vou dizer muitas sobreviventes pediram, porque eu acho que muitas não têm dimensão que estão em um relacionamento abusivo. Perfeito. Mas algumas pediram e justamente pediram para tentar entender se estão, porque da mesma forma que é difícil você identificar uma mãe que talvez age de forma subliminar, de forma passiva, e aí a gente demora tanto tempo para descobrir, né? Existe isso também nas relações. E aí fica-se naquela dúvida, será que eu estou numa relação abusiva? E algumas pessoas me chamaram no privado e falaram, Virgínia, você tem experiência?
Aí eu lembrei da Tari, porque ela me falou uma frase, né, Tari? Por isso que eu procurei ela. Eu falei, ó, a Tariana vai me ajudar. Que ela falou do salto alto, mas depois ela explica sobre a história do salto alto. E aí eu me liguei, caramba, as pessoas têm que ter essa consciência de estar subindo no seu salto alto para identificar, porque senão não consegue identificar, a não ser que alguém chega e fala, ó, você precisa perceber isso, isso e isso. Daí a importância da gente estar abordando esse assunto, né? E Perfeito. aí, pode falar. É bom que eu abro aqui. Ansiedade, gente. Não, eu até adicionaria que o que eu percebo também é que a gente já tem umas estruturas culturais que validam alguns comportamentos de desigualdade, né, entre homem e mulher na nossa cultura. Então, até você mencionou a questão do salto alto, né? Eu penso, às vezes, em relacionamentos que eu tive que, aos olhos da maioria da sociedade, não seriam considerados abusivos mesmo, mas eu claramente não estava existindo de forma igual ao homem na relação, entendeu? Eu claramente não estava atingindo o meu ápice. Então, acho que isso vale também para quem assistir, conseguir identificar esses padrões que às vezes a gente está aceitando, mas No automático, né? isso. Assim como o discurso materno, né? Assim como toda mãe é boa, né? E a gente entra no modo automático e a gente talvez fica o resto da vida e não percebe que estamos pensando como a maioria e não estamos questionando. Isso é legal, isso é bacana, isso é bom, né? Porque estamos aí no piloto automático, né? Tem um teste, né? Além disso tudo que eu vou falar, tem um teste no site da psiquiatra, doutora Elizabeth Zameru, que é um teste para codependência emocional. Seria muito interessante, além de vocês estarem assistindo, né? A gente vai dar algumas dicas, vocês estarem fazendo esse teste, porque a codependência está juntinho ali das filhas de mães narcisistas, né? De filhos que vieram de lares tóxicos, e também na relação, muitas estão codependentes. Então é muito interessante, um questionário um pouco extenso, tem que tirar um tempinho para fazer, mas vale a pena. E aí, eu não sei, no Instagram eu não tenho como pôr link, né? Eles não deixam. De repente, lá no Facebook, eu vou colocar esse teste na minha página. Você que não curtiu ainda a minha página, Virgínia Cosa, eu vou deixar esse teste aí para você tá fazendo. Porque sim, a codependência ela pode estar envolvida nessa relação, né? Principalmente da gente que já veio de codependência, né? A maior parte dos filhos sobreviventes vieram de codependência. Então fica um esquema meio que já padronizado, né? Claro, você já fica com uma associação relacionada a amor que tem a ver com você ser invadida emocionalmente, às vezes fisicamente, às vezes sexualmente, e aquilo é normalizado desde sempre. Então nem você não percebe que tem uma dinâmica meio esquisita lá, e que o que você acha que é amor, na verdade você já foi programado desde cedo a achar que coisas bem abusivas Bizarras. são E normais e são bizarras, amor. algumas chegam a ser bizarras, Sim. para lá de migalhas, né? E Sim. ficamos no modo automático. É, eu perguntei no grupo Flor de Lótus, né? Quais seriam as dificuldades para se desligar dessa relação abusiva, para aquelas que já tinham essa dimensão de relação abusiva, né? Quais eram as dificuldades? E foi unânime a dependência financeira e a dependência emocional. Então, não tem como separar de codependência. Realmente esse tema não tem. Já é um tema que eu já falei, possivelmente a Tariana já falou também no YouTube. Seria interessante vocês estudarem a codependência. Tem livros muito bacanas. Se vocês quiserem também, eu posso estar postando lá na página algumas dicas de livros. E a independência financeira, que eu e a Tariana também já fizemos live, né? Como alcançar a independência financeira. Tem um vídeo meu no canal também, que eu ensino passo a passo de um plano financeiro mesmo, de você botar no papel, traçar metas, desenvolver questões para que você alcance essa independência financeira e também tem as questões emocionais da questão financeira que eu e a Tari fizemos a live, muito interessante também para quem Bem quiser esse completa. conteúdo. Exatamente. Então a gente não vai entrar na questão financeira e na codependência, porque já tem material, vai ficar cansativo. O intuito mesmo dessa live é justamente abordar alguns quesitos que possam dar uma direção para você que talvez está em dúvida se está numa relação abusiva ou não, para desvendar aí, né, talvez um mistério ainda para você. Então,
é para justamente abordar esses pontos e não a codependência e a questão financeira, que realmente é unânime, assim, pelo menos no grupo lá, Sim, foi essa perspectiva. Lá também, a Tariana tem um grupo também, se chama Entre no Seu Poder, isso. né? E aí, ela também, acho que você fez alguma pergunta nesse aspecto lá, É mas codependência e é o emocional e o financeiro. é sempre É, tem filho assim, no né? meio, essas coisas assim, sabe? E a pessoa já está naquela situação assim, mas como você falou, para quem tem dimensão, né? Do É, que já está acontecendo na relação. Então vamos falar, né, sobre, ok, e eu que não tenho essa certeza toda aí, não é? Como é que eu posso ter essa dimensão, né? você começa ou eu começo? Não, Porque começa você, Cláudio. alguns pontos são bem comuns, né? E daí eu começo, se for, você só complementa. Perfeito. Porque nós fizemos um script, né? E assim, bateu a mesma coisa, porque realmente é o que é, né? Então, de repente, uma coisa vai complementar a outra. Perfeito. Primeiro ponto, lembrando que tem tipos de agressões que são visíveis, ficam um pouco claras, né? Principalmente relacionadas à violência física e verbal. Então, é mais fácil de identificar. E também tem algumas que são subliminares, são de modo de agressividade passiva, uma forma velada e fica bem inconsciente. A gente não tem consciência, passa despercebido. E às vezes a gente está triste, deprimido, com a autoestima baixa, e não está entendendo por quê. Porque da mesma forma que a mãe narcisista, principalmente oculta, trabalha com essas mensagens de forma passiva, que passam despercebido, não é direto, você é feia, você é burra, mas de forma indireta, vai minando a nossa autoconfiança e o nosso Perfeito. amor próprio, que a gente não percebe. Então, o primeiro, que é bem clássico, né, e que quem não conhece, né, agora talvez vai ter dimensão, é o ciúmes excessivo. Ter insegurança é normal, mas quando o amor vira justificativa para invasão de privacidade, agressão verbal, ameaças e chantagens emocionais, o limite foi ultrapassado e isso gera uma relação de controle. Ciúmes excessivo não é normal. Eu acredito que é o pontapé inicial até para o feminicídio mesmo. Eu acho que o pontapé principal é esse ciúmes que começa normalmente nos primeiros encontros, no começo da relação se mostra de forma bem sutil, e aí, se essa pessoa é sobrevivente de um lar abusivo, vai pensar que ciúmes é amor, porque não tem dimensão do que é Pronto. amor. Não tem. Exatamente. E aí vai pensar, ciúmes é amor, ele só está demonstrando que gosta de mim. E lá no fundo no fundo esse ego é tão machucado que ele vai até gostar desses ciúmes, vai falar, nossa, Olha como ele é macho, lutando por mim, como se importa. Eu sou a alguém tá, mulher dele. né, como se fosse cuidado, como se fosse, não, tá me protegendo. Na verdade, não é abuso. Mas como essa filha ou esse filho passou a infância toda largado, literalmente largado, quando vem alguém que parece ser uma proteção, na verdade é um ciúmes, e um ciúmes que possivelmente é o indício de uma relação abusiva. E aí que as coisas começam, porque quando você não demonstra que você percebeu que esse ciúmes ele é doentio e que você não está gostando, ao contrário, que talvez você está até gostando porque você está pensando que é amor, esse ciúmes que era sutil, ele vai aumentando, aumentando até virar uma prisão. Não é Perfeito, isso, Tari? perfeito. E aí, é, me veio em mente assim, esses ciúmes que a gente vai interpretando como amor, né? Quando você veio de um lar disfuncional, às vezes você está bem acostumada a se sentir só, né? Isolada do mundo, da vida dos outros. Será que alguém vai me amar? E aí, às vezes, todo contato que você tem com o outro, seja na amizade, seja no relacionamento amoroso, seja no trabalho, você revive a solidão, né? E aí, quando a gente percebe as histórias dos abusadores, eles, de forma rotineira, chegam muito intensamente na relação. Eles chegam muito, não, vamos casar logo, você é a mulher para mim. Mulher da Eles, minha vida, isso, e aí você lá que tá naquela carência, né?
às vezes há décadas, às vezes uma vida inteira, você nunca viu uma pessoa fazer tanta questão da sua presença. E aí, claro, né? Você parece que você ganhou na Mega Sena. Então, é por isso que a Virgínia fala, vamos olhar a codependência. É, Porque a nossa incapacidade de ficar sozinha, quando aparece o que acaba sendo uma migalha de amor, mas na verdade é uma tática comum de abusador, que é chegar muito intensamente, justamente para te sugar para dentro da relação, a gente se deixa levar e acha que ganhou na Mega Sena. E a outra coisa que eu queria falar também, que eu acho que você começou muito bem, falando que quando a gente fala de abuso, a gente imagina o cara que já espancou uma mulher ou algo assim. E na verdade, não. Para você chegar no abuso físico, teve abuso psicológico antes, né? com E certeza. é exatamente. Então, assim, como que você começa a perceber, né? Você até falou, a gente não percebe. E faz parte das táticas deles, inclusive chegando super romântico, super você é a mulher da minha vida. Carinha perfeito, né? Exatamente. E aí tem algumas coisas que vão mudando dentro do nosso mundo interior, que já são indícios de que alguma coisa não está alinhada. E aí eu acho que vocês vão começar a sacar essas coisas, porque se vocês vieram de lar disfuncional, vocês já viveram isso também. E uma das coisas é que você tem a impressão de que você está pisando em ovos. Então, qualquer relacionamento que você tem que... Eu não posso ser espontânea. Eu tenho que ficar monitorando o estado emocional do outro, para ver se eu posso falar o que eu sinto, o que eu preciso. Então, às vezes você não consegue verbalizar. Ah, ele não me espancou. Ele não fez isso. Mas, através de várias formas sutis, ele deixou você saber que vai ter uma resposta que você não gosta se você se comportar de um jeito que ele não gosta. Então, você já vai se podando. A sensação de pisar em ovos é universal. Assim como a mãe narcisista, né? Assim como a mãe narcisista. É muito parecido. Exatamente. Aí o que esse pisar em ovos faz? Você fica questionando constantemente as suas atitudes, porque você não sabe o que aquilo pode gerar. E aí gera aquela ansiedade generalizada, sabe? Você está sempre meio confusa. Você começa a ficar confusa a respeito do seu jeito de fazer as coisas. As decisões que às vezes você já estava bancando, você começa a ficar com dúvida, né? Você começa a ter dúvida, insegurança sobre seus próprios pensamentos. Então, tudo isso aconteceu antes de ele levantar a mão para você. Você já está pisando em ovos e já não está confiando tanto assim no seu jeito de pensar, de abordar as coisas. Já tem uma confusão, uma ansiedade generalizada que você não consegue dar nome. E não entende também o que está acontecendo, né? Não entende que isso está acontecendo. Outra coisa, conforme essas coisas vão acontecendo, mesmo que não entendendo o que está acontecendo, você tente abordar o abusador, de algum jeito é sempre sua culpa. A gente percebe um padrão nessas relações, onde não só você tem que se responsabilizar pelas respostas emocionais do outro, mas tudo que der errado na relação, você que fez errado, você que, enfim, inspirou a pessoa a agir dessa forma, você que não Ou não foi sei, isso. não é bem isso, né? Exatamente, exatamente. E aí também tem aquela. E essas. E você tem a sensação, né? Antes de conseguir verbalizar alguma coisa, você tem a sensação de prisão ou de sufoco. Uhum. Então tá aquela ansiedade, incerteza sobre si, pisando em ovos, tô aprisionada e não apanhei nenhuma vez ainda, né? Então, essas coisas já vão indicando que alguma coisa aí não está saudável na relação. Era isso que eu queria falar aí, sobre essas coisas sutis. Uhum. Outro ponto importante é a falta de sociabilidade. Quando o casal deixa de interagir com outras pessoas, há um sinal de alerta. O abusador faz com que a vítima corte vínculos com parentes e amigos para que possa controlá-la. Sempre sob a justificativa de que fulano não é bom para você, ou ciclano não está dando em cima de você. Isolamento, né? Que a gente bem conhece Isolamento, também. que também é típico de abusador. Então, é como você falou, pode ser o outro não é bom o suficiente para você. Daqui a pouco a pessoa vai colocando ideias na sua cabeça e você já fica, Sementinhas, né? cara.
E aí, daqui a pouco você vê que você está aceitando a realidade do outro, sabe? Você está aceitando o jeito dele de pensar, a opinião dele a respeito da forma que você está vivendo as suas relações. Aí você já está pisando em ovos mesmo, não quer desagradar. Então, ai, para apaziguar, né? Você vai se distanciando mesmo. E daqui a pouco você tem a informação de uma pessoa só, do abusador. É você e ele numa relação. E aí é vocês contra o mundo, né? O mundo não é bom o suficiente, você não vai achar outra pessoa. Alguém tá dando em cima de você. Perfeito, perfeito. E E aí você, assim, eu quero é, preservar minha relação, né? Então, é é. sempre o bem da relação. E essa questão de abusadores, isso também é utilizado pelo narcisista, né? É importante a gente lembrar que vão ter relações abusivas que nem sempre esse ser é narcisista. Ele pode ser simplesmente só abusivo, só psicopata, ou pode ser narcisista ou tóxico, ou aprendeu alguma coisa de forma errada na infância dele, e aí teve problemas, veio de uma família disfuncional e aprendeu alguns traços que talvez seja narcisismo dessa mãe ou desse pai, mas a gente tem que ter uma dimensão de que a sociedade está doente e dificilmente Pronto. você encontra, né, Tari, uma família saudável. Né? Exatamente. Então, Exatamente. pode ser que sejam traços narcisistas, pode ser que seja uma pessoa tóxica que aprendeu por repetição e é uma pessoa boa, ou pode ser um ser narcisista. Essa questão do isolamento, eu e minha família, nós vivemos dentro da igreja, com pastores que hoje eu tenho dimensão de que são realmente narcisistas mesmo, narcisistas, e eles fizeram, e é isso que eles fazem dentro da igreja, eles isolam você do mundo. O mundo não é bom, essa pessoa não é boa, isso que está dentro da igreja que é o certo, só esse plano aqui vai dar certo, e você começa a se isolar. Então, uma esfera Lá é um muito perigo. grande. Lá fora é um perigo. E aí você começa a se afastar, não sobra tempo, né? Pelo menos na igreja a gente se ocupava tanto de tarefas de cuidar de pessoas, né? A gente cuidava de uma célula, 32 pessoas que a gente cuidava como se fossem nossas ovelhas. Não sobrava tempo para família, para amigos que não fosse desse grupo. E aí você começa a se isolar. E o que acontece quando a gente se isolou? Quando a gente caiu a ficha de que a gente estava sob um controle abusivo e a gente foi romper, e aí que as pessoas ficam com medo de romper, porque depois não tem ninguém, não tem rede de apoio. Todo mundo sumiu porque a gente não teve mais tempo. E é exatamente o que acontece na relação abusiva. A mesma coisa que aconteceu na igreja. Você É não a tem mesma rede de coisa. apoio, não tem ninguém, e aí você fica com medo. Como que eu vou sobreviver sozinho? Então, esse isolamento, ele é proposital. Uma, porque é a forma como o abusador só consegue viver, que é realmente fazendo esse emaranhado, mas tem essa consequência também proveitosa para o abusador, que é te eliminar de qualquer pessoa para você pensar, caramba, não tem ninguém. Como se eu terminar com essa pessoa, eu vou morrer sozinha, porque eu não tenho literalmente ninguém. Então ele te afasta propositalmente. Ela, né, que pode ser, ela também Sim, vai também te ia. afastar Oh, exatamente. muito, tá? Muito mesmo. Até peguei um relato com uma conhecida minha. Ela é homossexual, ela é lésbica e ela teve várias relações, né? E uma delas de narcisismo mesmo. Uma Sim. lésbica chegaram a morar juntas e tudo. Exatamente isso. Fez um isolamento total. As mesmas coisas, codependência e questões financeiras também. E ela também é filha de um pai narcisista, né? Então já teve aquele padrão de repetição, né? E quando você fala, inclusive, no caso pode ser mulheres também, mas ou com homens, né, que tem esses perfis abusivos, eles mesmos vão te falar. Eu sabia que ela não ia me largar. Então Nossa, eu posso fazer o que eu quiser, eu sei que se ela eu não vai me quiser. largar, É. né? Assim Ela vai como me esses largar para onde? Fazer o quê? é, Com o quê? tem isso também, esse sentimento de poder e de posse, Sim, né? E sim. de essa pessoa não vai sobreviver sem mim. Exato. E te falam isso, que faz parte do gaslighting, que a gente vai entrar nisso aí também. Controle da vida do outro. O controle se dá quando o parceiro começa a decidir o que o outro pode ou não fazer. Estão incluídos aí aspectos como roupa, alimentação, amigos, atividades, em casos mais graves, até o trabalho que o parceiro pode ou não ter. Você vai sair assim? Isso é para o seu bem, né? Não sai com essa roupa porque vai chamar a atenção, é para o seu bem.
Você fica mais bonita sem esse batom. São frases comuns, né? Então, de forma subliminar, passiva, pode se controlar, né? Talvez não de forma direta, né? Você tá saindo igual uma puta com essa roupa, mas talvez de forma... Esse batom não tá muito forte, né? Essa Isso, vai saia não deixando tá... as dúvidas. Exatamente, as famosas sementinhas. E aí você é manipulada sem perceber, porque é pro seu bem. Eu sei cuidar de você. E você acredita que alguém possa cuidar de você porque você não foi cuidado. Então, qualquer um que diga eu sei o que é melhor para você, você acredita se ainda não passou pelo processo de reconstrução. Exatamente. Cuida de Cai. mim, cuida de mim. Ai, meu Deus, alguém está cuidando de mim, que delícia. Né? Exatamente. Você acredita. Totalmente você acredita. E aí tem uma questão cultural aí, que é a gente tem muito esse negócio de o homem é a cabeça da casa, do lar, da relação, de seja lá o que for. E a gente começa, da mesma forma que muitos homens derivam parte da sua autoestima de escolher uma mulher bonita, porque ela reflete positivamente nele, muitas mulheres derivam a sua autoestima de ter um macho, sabe? Um Macho cara que alfa. está zelando. Isso, exatamente. Então, na cabeça dela, ela já está reinterpretando todos aqueles comportamentos de macho alfa como, opa, ganhei na Mega Sena de novo, né? Tem um protetor, né? Tem um Exatamente. cão de guarda que vai me defender, porque eu não consigo me defender sozinha. Mais ou menos isso. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Chantagem emocional. Se você não fizer isso, eu vou me matar. Se você fizer aquilo, eu vou terminar tudo. A chantagem geralmente toma essas formas. Se o abusador percebe que isso funciona, que afeta a parceira e a deixa instável emocionalmente, ele adota essa prática para manipular. Chantagem emocional. É. Bem clássico também de relação abusiva, bem clássico. A E aí a gente narcisista, né? tem. A narcisista é clássico, né? E os abusadores também. E às vezes também é de forma sutil, que você. Talvez ele não vai dizer diretamente, eu vou me matar. Claro que tem, né? Tem. Mas talvez vai ser de forma sutil, como até eu não consigo viver sem você. E aí você vai acreditar. Perfeito. Não posso viver, Exatamente. eu não vou sobreviver, eu vou adoecer, eu vou ter depressão sem você. E você acredita, né? Cai nas garras. Acho que Então, até esse aspecto é até um pouco diferente da mãe narcisista, nesse sentido de dizer eu não vivo sem você, porque a mãe narcisista não vai dizer isso. Mas o abusador vai para te sugar, literalmente sugar. sim. E aí você entra numa. São os ultimatos, né? Essa chantagem emocional. Os ultimatos, fazer ameaça. Então, o abusador usa muitas frases do tipo: se você não fizer isso, eu vou. Ou se você fizer, eu vou. Né? E aí, como você falou, pode ser uma série de coisas. Cometer suicídio, te largar, te Matar seu processar. filho, Isso, isso. matar sua mãe. Matar seu animalzinho doméstico, seu É, mascote, seu gato, né? Te matar. Ou então as outras ameaças. Se você fizer isso, se você ir embora, se você não sei o que, você não acha coisa melhor, ninguém vai amar você, né? e a E aí desculpa. é tudo na base da ameaça. Ou você age como a pessoa quer, ou não existe relação. E essa coisa de você não vai arranjar ninguém melhor, nossa mente já é condicionada assim, ó, há muito tempo. Filhos de sobreviventes de abuso, seja materno ou paterno, já tem isso condicionado, porque já cresceu ouvindo isso, que homem não presta, mulher não presta, toda mulher é vagabunda e todo homem não presta, você nunca vai ter um casamento feliz, porque você não merece, porque não existe, né? Casamento feliz não Não existe. existe. E Casamento aí é você sofrer. Ser é mulher é sofrer, sofrer. é Macho sofrer, é opressor. Então, é é a vida, não é? tem que aceitar e não vou arranjar nada melhor e não existe nada melhor. E aí É você isso que eu mereço. aceita. É, por É aí. isso que eu Já mereço. condicionado. E isso vai sendo reafirmado quando esse cara ou essa mulher diz isso. Repete isso que você já ouviu, você já está num nível de condicionamento que você realmente acredita. E o que é pior, né? Porque já está tão na sua cabeça, tão. Por isso é importante a reconstrução do seu eu. Por isso, sem isso é impossível você. Esse recondicionamento mental precisa ser feito, porque senão você não consegue sair desse padrão de aceitação. Não consegue. E eu acho. Manipulação. Pode Posso falar. falar um negocinho rapidinho aí? Aham.
você falou condicionamento, né? E aqui a gente está falando de gaslighting, né? Gaslighting, Uhum. você conta uma mesma mentira tantas vezes para uma pessoa que ela começa a acreditar. E realmente funciona no caso de relacionamento, seja com mãe ou com parceiro, porque na teoria você ama essa pessoa e essa pessoa ama você. E como você falou, se você não se reconstruiu, não passou por essa reconstrução do seu eu, você vai aceitar a versão da realidade dessa outra pessoa. Porque passar pela reconstrução do seu eu é aprender a entender a sua própria interpretação da realidade. E viver a partir dela, não a partir da interpretação do outro. Mas aí você já está lá, não fez essa reconstrução, já está carente desde a infância, às vezes, né? Aí vem essa outra Possivelmente. pessoa falando coisas para você que você já ouviu a vida inteira mesmo, e começa a ser a sua realidade mesmo. E esse gaslighting, lembra que o objetivo dele é fazer a vítima duvidar Da da sua própria própria sanidade. sanidade, E duvida. interpretação da realidade, emoções, né? Se você não tem rede de apoio, o mundo é um lugar perigoso, só esse cara te ama, e você não pode confiar em você mesma, e ele te isolou de outras pessoas, então você só tem informações a respeito da vida a partir dele ou dela, não é? Sobra o quê? Sobra o Continuar, né? quê? Tentar continuar vivendo, né? Perfeito. É a manipulação da autoestima. Você não é tão linda ou interessante quanto você acha que é. Você nunca vai achar alguém que te ame como eu te amo. O abusador menospreza e aos poucos destrói a autoestima da parceira, fazendo com que ela passe a acreditar que ele é o único homem que vai amá-la e que sem ele ela vai ficar sozinha. Tudo que a gente falou agora, né? Uhum. Resumidamente, tudo que. E vai minando mesmo essa autoestima. Se é que tem alguma, né, autoestima. Se é que tem, porque a maioria, se não passou pelo processo de reconstrução, não tem autoestima. E aí já tem pouca ou quase nenhuma, esse parceiro vai só minando, 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 a ponto dela se anular totalmente e realmente acreditar que ele, a migalha daquilo que ele pensa que é amor, ninguém vai te amar como eu te amo. Que aquilo E aí tem um realmente é amor. aspecto cultural bem importante, tá? Que é o seguinte, uma das formas que ele pode ir minando a sua autoestima é paquerando outras pessoas, ou ela, né, pode ir minando a sua autoestima, é paquerando outras pessoas na sua frente, ou Nossa. agindo de uma forma assim que não é um papaquera, mas você vê que tá rolando alguma coisa, não é? Fazendo comentários do tipo, você tá gorda depois do parto, a vizinha tá gostosa, sabe? Coisas assim. Uhum. Ou Imagina. mesmo traição mesmo, né? Traição mesmo. Porque daí também mexe com uma questão cultural que eu acho que é importante mencionar, que é mulheres são ensinadas a competir com outras mulheres por validação masculina, por serem Uhum. escolhidas pelo macho. Então você que já cresce numa cultura onde você acha que é normal é, rivalidade feminina e que quem ganha essa rivalidade é a mulher que é escolhida pelo macho, você já entra na dinâmica da rivalidade quando o cara tenta usar outras paqueras para te controlar. E aí você já entra direitinho na dinâmica cultural que é esperado de uma mulher, né? Aí não, eu tenho que ser a mulher que ele escolhe, é daí que eu tiro a minha autoestima. Aí você vai lá, sei lá, colocar um par de peito, fazer Ia falar isso agora. umas, não é? Porque daí Isso. agora você tem que competir com as outras mulheres para ele escolher Vou você. deixar, vou deixar meu cabelo até lá nos pés, porque o homem gosta de cabelo comprido. Porque a vizinha tem o cabelo Pronto. comprido. Essa Isso, isso. paranoia. E entra, e Exato. muita gente tá assim, muita gente tá assim. Se você olhar para o lado, sempre tem uma conhecida ou outra que vivem esses padrões por questão de competição. Sim. E, lógico, esse abusador vai adorar isso. Se essa pessoa, essa parceira já tem essa mentalidade, e, lógico, ele percebe tudo porque ele é inteligente, aí que ele vai tocar na ferida mesmo e vai criar essa rivalidade até, se for um parceiro narcisista, aí que ele vai usar mesmo, que é para ele ficar maior ainda do que ele pensa que é e diminuir mais ainda essa parceira. Controle financeiro. Sob a justificativa do cuidado, o abusador passa a controlar as finanças da parceira, tendo ela renda própria ou não. Aos poucos vai tirando sua autonomia e aprende na relação. Muito comum, né? Nas décadas passadas, né? Que se uma mulher trabalhava, logo casava e era tipo normal. Casou, não trabalha mais. Se é que um dia conseguiu trabalhar, né?
não trabalha e é cuidar de casa. Porém, ainda existe isso. Ainda existe. E tem a questão também, se relacionar com um parceiro abusivo, ele também pode manipular para essa parceira achar que não é legal trabalhar. E eu passei por uma relação abusiva, já até fiz um vídeo, botei no canal. Na época eu nem sabia o que era narcisismo, achava só que era um parceiro tóxico, era um narcisista oculto. E ele tirou uma oportunidade minha de trabalhar, tinha ficado desempregada, tinha saído de uma empresa, fiz uma entrevista para trabalhar na TV Record local aqui, trabalhar não na frente, né, escondida nos bastidores. E seria uma ótima oportunidade. E ele me convenceu de que eu ia receber muito pouco. Que eles só pagam isso? E ele é alemão, não é brasileiro. Tinha recente, não tinha pouco tempo que estava no Brasil, só pagam isso? Mas isso é muito pouco e não era um salário baixo. E eu acreditei. Logo depois ele veio com a proposta para eu trabalhar na empresa dele. E eu, obviamente, caí igual uma patinha e fui trabalhar na empresa dele. Trabalhei 2 anos e a questão financeira, com certeza, influenciou para terminar a relação. Porque se eu trabalho para ele, automaticamente, se eu termino a relação, eu perco o emprego. Pela questão de convívio e tudo. Então, foi uma forma dele, ó, me tragar. Meu, E isso é o que aí, acontece. exatamente isso que acontece. E mais uma vez, como você começou falando, faz parte da nossa cultura. Se a mulher trabalhou, veio a família, ela vai parar de trabalhar. E se por alguma questão os dois vão continuar trabalhando, mas tem que valorizar o sonho de alguém, vai ser o sonho do macho. Né? E lembrando que isso é um comportamento tido natural, benéfico para a família tradicional e que tem que ser essa estrutura mesmo. Inclusive, eu vou até compartilhar uma história minha também de um relacionamento onde isso aconteceu comigo e eu também não. Né? Não perceber. Eu tava numa relação com um cara, tipo, mesma coisa que a gente tá falando, ele veio todo cheio de não, você é mulher pra mim, nossa, ele tava tão decidido que eu me senti, né, a dama resgatada. E muito cedo ele já tava, não, vamos casar, um mês. Ai, meu Deus. Já tava, não, vamos casar, não, vamos juntar finanças. Eu Hum, fiquei um pezinho atrás, assim, não porque homem e mulher tem que ser família, trabalhar em conjunto, a gente tem que compartilhar tudo, inclusive finanças, uma pressão para casar, para juntar finanças, não sei o quê. E eu via, eu ganho mais dinheiro que ele, sabe? E durante toda a nossa relação, a gente inclusive sonhava em começar um canal de YouTube. Isso era antes de eu começar meu canal de YouTube, que era um sonho que eu tinha desde 2010. Quando eu conheci ele, ele me conheceu, eu já falei para ele desse meu sonho. E ai. E toda aí, vez que eu, Brau. toda vez Eles que eu são. falava do meu sonho, ele começava: "Oh, é bem legal isso, Tariana, seu sonho. Você pode fazer isso dentro do meu canal, da minha empresa. Eu posso criar um espaço para você ter esse canal." Então, tipo assim, toda vez que eu vinha com os meus sonhos, ele vinha com aquela atitude: não, mas eu sou o macho da casa, eu vou administrar os sonhos e os recursos, e tudo bem, Tariana, eu te deixo ter um espacinho na minha empresa. Nossa. Enfim, o tempo que a gente estava juntos, eu deixava ele usar meu cartão, meu dinheiro para comprar uma série de coisas para a empresa dele que nunca rolou. E sempre colocando os meus sonhos em segundo plano, meus sonhos em segundo plano, meus sonhos em segundo plano. Ele deve estar certo, ele é um macho tradicional, ele sabe o que está fazendo. Né? Eu me Macho sentia alfa. esquisita, eu tive fobia social durante tantos anos, eu não Insegura. sabia regras sociais, eu não sei como me comportar, ele deve saber, não é? E aí, assim, enfim, nunca rolou essa questão aí da empresa dele, a relação terminou, ele pegou milhares de reais meus. E assim que a relação terminou, eu tinha acho que uns 2 meses até finalizar o ano, assim, finalizar o ano, e eu pensei, eu faço questão de transformar isso em algo positivo. E eu comecei em 2015 o canal de YouTube. Como Hum, resposta à minha consciência de que eu tinha deixado o sonho morrer por é. causa do Foi sonho minuto. dele, É. entendeu? E que Então bom que é legal a gente contar essas histórias, né? despertamento, né? Porque talvez você, talvez deixaria para lá.
Sim, Simplesmente, acho que isso foi um sinal para eu não fazer alguma coisa do tipo. pronto. Graças a Deus. É um ponto que não deveria nem ser falado, né? Mas que tem que falar é bater em você, né? Embora a violência física aconteça só em uma pequena parcela dos casos de abuso, se a pessoa bate em você, depois ela diz que foi sua culpa e que você atirou do sério. Então, é menos comum, muito menos comum a agressão física, tá? Uhum, Comparado com a agressividade passiva, é um uhum, número assim mínimo. Mesmo assim, ainda é um número grande no Brasil por questões culturais, obviamente, né? Não tem como falar de machismo em uma live de dependência de relação abusiva, porque o país é um país machista. É comum uma mãe bater nos filhos, né? Todo mundo acha normal. Então, as pessoas não se metem. A real é que as pessoas não se metem. Se uma mulher está sendo agredida, ainda um ou outro podem dizer isso ou aquilo, mas ainda viemos de um padrão que briga de marido e mulher não se mete a colher e pé de galinha não mata a cabeça de pinto. E aí muitas pessoas não se metem. E se metem, a maior parte não se mete, dizendo assim, essa gosta de apanhar. uhum. Se tá nessa relação é porque quer, é mulher de malandro. Eu não vou me meter porque vai sobrar para mim. E aí essas pessoas morrem, essas mulheres morrem. Infelizmente, temos que falar de agressão física, porque é uma das questões que estão em uma relação abusiva, só que a maior parte realmente vem de agressividade passiva, mas a gente não pode deixar de falar dessa agressão física e vai dizer, até em um vídeo, eu até comentei o caso de um político que ficou muito tempo cuidando dos direitos humanos do Brasil. Eu não lembro o nome dele aqui agora, mas eu tenho o nome dele no vídeo. Que a mulher dele, depois do divórcio, teve coragem de expor a situação. E que ela, grávida, ela esqueceu de tomar uma vitamina na gravidez normal, que tem que tomar, e ela apanhou por isso. E ela acreditou que ela mereceu a surra por ter esquecido de tomar essa vitamina. Tamanha, né, disfuncionalidade do que é real. Tamanho, codependência, tudo que essa mulher já viveu, talvez um dia na infância, ela apanhou e ela acreditou que ela merecia ter apanhado porque esqueceu de tomar vitamina. Então, a agressão física é um ponto forte, não tem como a gente deixar de falar. E sempre vai ser culpa sua, né? Você É que isso, é é isso. sobrevivente, a culpa nunca é Gente, da é pessoa. sempre culpa sua. É sempre culpa sua. O abusador, o cara que bate em você, ele tem uma de duas respostas. Você causou isso ou eu nunca mais vou fazer isso. Exatamente. E aí ele faz, é claro. E aí, eu achei bem legal o que você falou, a gente tem que mencionar a agressão física, apesar de ser ainda uma porcentagem menor, mas a parte legal é que a gente está enfatizando. Antes da física veio a verbal, veio a psicológica, veio a emocional. E outra coisa, antes do feminicídio, veio a agressão física, Sim. Sempre tem ok? ameaças. Isso. Então o negócio vai escalando, vai se escalando, vai se escalando. Eles vão É, se empoderando porque essa vítima não tem bordas, não aprendeu ainda a construir bordas, então ele vai se apoderando. Vai crescendo, 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 até o ponto de insanidade de achar que pode tirar a vida dessa pessoa. E que não vai ser punido, né? Porque a gente sabe que até chegar à punição é um caminho bem longo aqui no Brasil. Então eles se sentem, é, como eu posso dizer, se sentem que tem poder e que não tem punição. E isso. aí acontece isso. Eu fui agredida fisicamente uma única vez, meu primeiro namorado, que era meu primo, que na época do descarte, na adolescência, a mãe narcisista me empurrou. Fiquei casada com ele 2 anos, dos 15 aos 17, e começou dessa forma. Primeiro, essa questão da rivalidade, ciúmes, depois agressão verbal. Por fim, foi a questão do abuso físico mesmo, de levar uma porrada na cara e foi a gota d'água. E aí eu queria fazer uma ressalva nisso. Pelo que eu percebi, algumas sobreviventes, de forma sutil, né, elas não falaram isso, mas eu percebi que muitas vão deixando, não tem forças para terminar e esperam que aconteça a agressão física para ter coragem para terminar. E foi Exatamente. exatamente o que Exatamente. aconteceu comigo. Eu esperava, eu vou terminar, tá me traindo, tá me xingando, tá sendo abusivo,
mas eu não tenho forças. E aí eu até provocava situações para ter brigas e esperava que ele me batesse para um dia eu ter coragem. Foi exatamente o que aconteceu. Ele me bateu e na hora eu terminei e nunca mais voltei. Mas olha que ponto que a gente chega. Se chega, porque tem algumas que depois que apanha, não é o suficiente. Fala, agora eu achava que eu ia ter coragem, mas eu não tive coragem ainda. Eu vou esperar apanhar mais. Não quebrei um braço ainda, foi só um tapa, foi só um empurrão. Eu vou esperar um pouco mais. Nisso que espera mais e mais e mais, ela morre. É aí que ela morre. Eu acredito nessa verdade, pelo pouco que eu vivi dessa relação, eu acho que é por aí. Ter forças para terminar, vou esperar apanhar mais, porque eu vou ter forças. E aí não tem. Não tem forças e acaba acontecendo o pior, né? Gente, Infelizmente. é aterrorizante isso aí. Outra coisa, eles prometem que nunca mais vão fazer isso, né? Quando é algo que eles não podem se desculpar como uma agressão física, por mais que ele queira jogar para cima, né? Vão ter essas promessas de não vai acontecer novamente, fique tranquilo, fica tranquila que eu vou mudar, né? Eu vou mudar. E essa mudança, ela não acontece. Não adianta que não acontece. E muitas acreditam nessa mudança, muitas. E aí Principalmente no começo da relação. isso. E aí é legal mencionar duas coisas com relação a esse tal de vou mudar, tá? O primeiro é que faz parte do ciclo do abuso ter uns períodos de paz na relação. Isso é estratégico, tanto o abusador, a pessoa tóxica, quanto quem tem os traços narcisistas faz isso. Inclusive, você fala com filhos de narcisistas, eles falam, não, mas minha mãe fazia aquilo, era legal. Aí a pessoa fica uma confusa. Mas Confuso, total. porque tem essa parte legal da relação, né? Então, às vezes, depois do que o cara te bateu e falou, desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, você é a mulher da minha vida, ele vai passar umas semanas te tratando muito bem. E aí, tudo que você queria na sua vida é que aquilo fosse um pesadelo, que pudesse voltar ao normal. E aí você já tá fraca e tudo volta ao normal. E aí, eu não tenho aquela força mesmo de largar, né? Não foi tão ruim esse espancamento. Viu? Agora tá normalizando, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Esse primeiro namorado, que é primo meu de segundo grau, ele fazia essas coisas loucas, né? De ir na escola, levar flores. Pisava na bola e aí eu podia esperar que ele ou ia se ajoelhar na frente de todo mundo. Bem galanteador. Tanto esse quanto esse que foi bem depois, que é o narcisista oculto. Porém, ele não tinha essas atitudes de demonstrar dessa forma, igual ele fazia, se ajoelhava na frente das pessoas, presenteava com flores. Esse narcisista oculto, ele ia como o cara perfeito. Ele dizia, menina, eu não sou como brasileiros. Brasileiros são machistas, não sabem tratar uma mulher. E aí abriu a porta do carro a primeira vez para eu entrar e disse assim, olha, não se acostuma, porque eu não sou desse tipo, né? Você vai ver o quanto eu sou verdadeiro e sincero. E eu acreditava, porque ele veio com uma proposta diferente desse ex. Então eu pensava, não vai acontecer o que aconteceu comigo. Aquele era machista, era brasileiro, machista. Esse não, esse é sincero, está dizendo que não vai mais abrir a porta para mim. Então eles sempre vão vir vendendo um produto, né? Eles mesmos como um produto, talvez perfeito, talvez bacana, talvez salvador da sua pátria. E você acredita, porque você está sempre na busca de que alguém tem que te salvar, até você aprender a se salvar sozinha, né? Aliás, deixa eu até pegar esse gancho aí, contextualizando no meu caso, da empresa, por exemplo, meu último, aquele namorado, eu percebo hoje, olhando para trás, que eu não me sentia segura para começar a empresa, para começar o canal de YouTube. E ele Então, eu sabia fiquei disso. Esse, e ele também não se sentia seguro para começar a empresa dele. Então eu ficava Uhum. projetando essa responsabilidade em cima dele, porque dava muito medo eu fazer sozinha. Então, agora apareceu um macho para fazer comigo, sabe? Por aí, né? Ai, gente. Mas é baseado no que você falou. Se você não se sente segura para aquilo, você vai projetar aquilo em cima do outro. E o outro demonstra uma falsa força, e você acredita. Sempre. Sempre tem, e a gente está sempre em busca de um salvador da pátria, porque um dia não fomos salvas
E ficamos, até a gente se reconstruir, ficamos buscando um salvador. E normalmente um príncipe encantado, né? Espera-se um príncipe encantado. Sim, sim. Faz você pensar que você não é uma pessoa digna de amor. Sempre, sempre vão trabalhar com essa estratégia de pensar, de você pensar sobre si mesma que você não é digna de ser amada. Você já pensa que é o verme do cocozinho do cavalo manco, e aí só vai condicionar sua mente mais ainda de que você não é digna de merecer nada e que você tem que se contentar com aquilo que tem, que é o melhor que está tendo, que é ele. E você acredita, né? Sabe aquele gaslighting de falar para você que tem algo intrinsecamente errado com você? E você vai acreditando, tem algo intrinsecamente errado comigo. Você já se E, sente um ET, né? sim, e toda a sua vida confirma aquilo. É, Ah, então ele tem é razão. verdade. É verdade mesmo. Você olha e fala assim, nossa, minha família é estranha, eu sou estranha, às vezes eu penso que eu sou um ET. Não é Todo verdade. sobrevivente fala isso, né? Eu pensava que eu era um Total. ET, eu Eu adotada. achava que eu era o ET. E assim, um pensamento muito comum que eu já cansei de ouvir nas seguidoras e nas clientes é: se nem minha própria família ama, quem mais vai me amar? Quem vai me amar? Não sou digna de ter o amor da minha mãe, né? Nem do pai, né? Porque o pai, a gente já tem uma cultura, que não deveria ser assim, né? Mas temos uma cultura que, é pai, né? Pai não é tão apegado igual a mãe. E aí você pensa, nem minha mãe foi capaz de me amar. Quem vai me amar? Ninguém, né? É. É... Se você não fizer o que eu quero, eu vou embora. Abusadores ameaçam o tempo todo de ir embora e dizem que você não conseguirá ninguém melhor do que eles. Então, eles vão ameaçar de que você vai ficar sozinho. Na verdade, o maior medo é da solidão. É aquilo que você falou no começo. É a solidão. Você não tem rede de apoio, você não tem amigos que você pode confiar, você não tem família para contar, né? Porque se você veio de uma família que é normal, você vai ter problemas e você vai falar, nossa, posso contar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Quando você é totalmente sozinha, você fica muito vulnerável mesmo, porque você sabe que não tem com quem você contar. E aí, se ele diz eu vou embora, você vai temer dele ir embora, porque você vai se encontrar numa imensa solidão. E não é uma solidão igual das outras pessoas, porque é uma solidão de um eterno vazio que não foi preenchido na infância. Então, a solidão para a filha de mãe narcisista, ela é muito mais intensiva do que uma solidão de uma pessoa que veio de um lar normal, né? É uma É isso. desconexão da vida, dos Da outros, da vida do próprio realidade. Parece que você tá, sabe, de fora vendo o trem da vida passar que tá ficando e, para trás. e você não sabe nem como fazer parte daquele trem. E tudo que Não parece sei. normal e acessível para outras pessoas, como ter um relacionamento saudável, como ter alguém que ama ela. Para você parece que tem um bloqueio invisível. Não, você não vai ter isso. Então, realmente, é uma solidão devastadora, porque é uma solidão existencial, de desconexão Exatamente. com a própria vida, com você Com mesmo, com sabe? você. E intensifica também pelos familiares. Você tem o desprezo dos familiares também, tio, tia, primo. Então você fica numa eterna solidão, existencial e externa. E aí o medo de você ficar sozinha é muito maior, porque você não sabe que não tem a família para contar, como seria uma pessoa que talvez viesse de uma família normal, né? Não fica feliz com o seu sucesso. Quando acontece algo bom na sua vida, a pessoa que realiza o abuso sempre dá um jeito de estragar o dia, ou cria uma discussão, ou some sem dar satisfação, ou reclama de algo corriqueiro para fazer com que você se sinta menos importante. Isso eu não vivi. Graças a Deus, pelo menos isso eu não vivi. Mas a mãe narcisista faz isso, né? Suponho eu que abusadores também possam fazer esse Sim, joguinho de diminuir. sim, Talvez você viveu isso, né? sim, eu vivi isso, eu vivi exatamente isso. Eu lembro que sabe, esse namorado sobre quem eu tô falando, eu passei muitos anos detestando o homem, sabe? E não sabendo que eu tinha que passar por um luto, por um processo de cura com relação a homens e amor e tudo isso. Mas hoje eu olho para trás e eu entendo muita coisa. E a última conversa que a gente teve, ele estava em prantos na minha frente, chorando, chorando, chorando. Ele falou: Tari, a verdade é que eu nunca respeitei alguém como eu te respeito.
e eu via você decolando nos seus projetos, porque eu sou essa pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu começar uma coisa hoje, não tem essa dificuldade, entendeu? Eu posso me ferrar, me humilhar publicamente, ser a pior pessoa quando eu estou começando, mas eu não largo os meus projetos. Então, eu, de fato, consigo as minhas conquistas. E ele falou para mim, a verdade, Tari, é que eu tenho inveja de você. Ah, E eu via tudo dando certo na sua vida e eu via tudo que não deu certo na minha e que eu não consegui consertar. E quando ele falou aquela frase, eu lembrei de todas as formas específicas que ele procurava me sabotar na empresa, na dança, que eu tinha começado a fazer dança naquela época, e as formas específicas que ele ia me barrando, prometendo coisas e depois não entregando. E eu ficava esperando ele para eu desenvolver ai, naquela área. E foi isso. Tipo, inveja. inveja. A Porque gente é aquilo, sabotar. quando a gente não tá bem, a gente não tá bem, é difícil ver o outro bem. É, E é não quer ver difícil ninguém você bem. ver. E é difícil quando você é o macho da casa, né? Você vê a sua mulher melhor, Ainda tem essa questão ganhando mais cultural. dinheiro, tipo, mais projetos, dando, fazendo coisas acontecerem. Então, isso é muito sério. A infelicidade do outro pode aí querer cortar suas asinhas. Também tem isso. Não gosta que você dê ouvidos para outras pessoas. Uma pessoa que abusa da relação te afasta da família e dos amigos e diz que ninguém é bom o bastante e é só a opinião dela que vale a pena. Então, além dessa pessoa te afastar dessas pessoas, não vai querer que você dê ouvido. Você, que as pessoas falarem, e vão vir talvez pessoas que vão tentar te alertar e falar, olha, essa relação é estranha, esse cara é estranho. E aí, de repente, você na inocência ouve e compartilha. Ah, fulano disse que você fez isso, isso e isso. E aí ele vai manipular sua cabeça para que você acredite que não, que essa pessoa não dê ouvidos a essa pessoa porque ela não sabe o que está falando. E aí vai achar até defeitos nessa pessoa para dizer, fulano de tal está falando isso, você já viu como que ela tá sozinha? Fulano de tal só vive sozinha, é uma fracassada Hum, amorosamente. Tá querendo fazer o quê? Sabotar a nossa relação. Tá com ciúmes, tá com inveja da nossa relação, tá com inveja de mim. Ela queria que, na verdade, eu fosse o macho dela. Então ela tá falando isso uhum. só para prejudicar a gente, porque ela tem inveja de você, tem inveja de você, porque eu tô com você. E aí você vai fechar os seus ouvidos para as pessoas, cada vez mais se isolando e Isso, fechando esses isolamento. ouvidos para outras pessoas, acreditando que essas pessoas estão até te invejando esse boy magia aí, né? Uhum. Monstro do Lago Ness, né? Não chega a ser agressivo ou violento diretamente com você, mas desconta em móveis e paredes. Isso é legal. O abusador ele vai procurar te intimidar, né? E tem várias formas de te deixar pisando em ovos. E aí, ele não me bateu, mas ele jogou o computador, né? Pô, isso aí já te manda uma Quebrou mensagem. o celular, né? Quebrou o Exatamente. celular, quebrou um móvel, quebrou o espelho. Começou a gritar do nada. A minha irmã, ela também, ela teve numa relação abusiva e ela descreveu um negócio que eu nunca vou esquecer, que inclusive a Rihanna descreveu, quando ela apanhou do Chris Brown. Hum, Que elas olhavam dentro do olho do cara naquele momento e ele estava tendo um surto. Então não tinha mais ninguém lá. Sabe quando nossa. você olha para do olho e não tem mais a pessoa lá? Então, às vezes, a mesma pessoa não te batendo, a resposta emocional que ela tem No diante de alguma. olhar. Isso é tão chocante que você fica aterrorizada. Já mandou a mensagem que você precisava. Eu tinha isso com a minha mãe narcisista. Ela tinha surtos assim, e esse olhar, você congela nesse olhar. Você É congela. aterrorizante. Ele te E dá um você gatilho vê de que você precisa fugir, correr ou congelar. isso. E assim, o interessante é observar que. Não sei por que caiu, gente. Como eu nunca fiz, eu não sei. Tem uma hora? Tem uma hora. Eu acho que depois de uma hora cai. Então, vou chamar a Tari de novo.
que eu não sabia que caía. Gente, sou praticamente virgem de live no Instagram. Agora acho que foi, hein? E foi. Deve ser isso, depois de 1 hora, eu acho que encerra, só dá para fazer 1 hora de live, acredito eu, né? Eu esqueci de te falar, eu ia te falar, eu comecei a falar de outra coisa. Eu ia te falar, amiga, vai cortar esse treco daqui a pouco, mas é 1 hora, o Insta corta. Eu Quando a gente sabia. junta as partes e faz o upload lá. Depois na hora de juntar para pôr no YouTube, dá certo. Enfim, o povo tá voltando. Perdi o fio da meada, você tava falando alguma coisa, não tava? Era eu que estava falando, gente, eu também não lembro o que eu estava falando. Entendeu? Gente, o que eu estava falando que eu não lembro. Mas eu Era, tenho algo para falar. Ou era não? sobre quebrar coisas Ah, pra... sim, é que dentro do abusador. Tá, o seguinte. Quando a pessoa tem esses surtos, né? é, Pode ser uma narcisista ou uma outra pessoa. Assim, da cabeça, na psique da pessoa, está ocorrendo uma luta pela vida. Então, quando a gente diz que a pessoa sai de si e ela parece um psicopata mesmo, não tem nada lá dentro, e o nível de hostilidade, de violência fica aterrorizante, ela está vivendo uma ferida, um trauma dela, naquele exato momento, e ela está tendo essa resposta de fuga, luta ou congelar. E a resposta que ela está tendo é de luta, Ou né? congelar, né? Isso, então o próprio abusador, ele já foi tomado pela amígdala, ele não está raciocinando. Quando a gente fala É, que ele não está mais lá, ele eu não consigo está mais com os lá. olhos sentir exatamente isso, cara. É muito Isso. real. É muito E real. ele está vivendo um trauma da infância, gente. Pode ter certeza que ele, naquele momento, quando você vê uma narcisista espumando pela boca, surtando, ela está tentando se proteger de um trauma de ser aniquilada muito tempo atrás. Então, Exatamente. o cara tem que se curar, você tem que se curar, e você não vai curar o abusador. Não, Só isso que eu queria falar. É muito sério esse momento de surto, gente. A pessoa não tá mais o lá. olhar, o olhar de sinceramente, eu vejo um olhar demoníaco. Parece que a pessoa não está sozinha, porque é muito surreal. É É muito surreal. surreal. E é isso tanto no meu pai, e o meu pai surtava bem menos vezes, apesar de ter sido um pedófilo, e ele às vezes alcoólatra, né? Ele dava os surtos dele, mas ainda assim era em menor quantidade que minha mãe, mas o olhar dele era o mesmo. Eu não tive relações que pudesse ver esse olhar, que se torna um olhar perdido e perverso. Nenhuma relação. Mas acredito que nas relações abusivas, com certeza, existe. Alguém está dizendo que não está ouvindo. Não está ouvindo quem, Manu? Eu ou a Tari? Eita, Eu estou ouvindo a Tari, então deve ser eu, né? eu tô te ouvindo. Ah, então não sei. Tadinho. Alguém passou, foi a Manu que falou. Gente, tá rolando esse som ou não tá rolando esse som aí? Deem um feedback aí. Eu acho que tá. Acho que sim. Gente, se não tiver saindo som, vocês avisem aí a gente, por favor. É, Tá tudo ok. Falaram que tá tudo ok. Então a gente falou sobre quebrar, né, coisas Isso. para intimidar Aham. e acaba jogando a culpa para você e no final de tudo sempre você acaba pedindo desculpas. A pessoa quebrou a geladeira, sentou o porrete no espelho, no final das contas ele consegue pelo gaslighting, mas também tem um poder de convencimento tão grande na sua cabeça que você acredita que no final ele só ficou assim porque você irritou esse parceiro. E aí no final você pede desculpa. Eu acredito que seja dessa forma porque era assim com a mãe narcisista. Ela fazia, fazia, fazia e no final eu pedi desculpa por algo que eu não tinha feito. Então acredito que na relação também é assim, né? É, Você acaba pedindo desculpas. exatamente. Perdi o controle. Ah, mas a culpa foi sua. Você me fez sair do controle. Você saiu com essa roupa, o cara mexeu com você porque você saiu com essa roupa, e aí eu surtei, porque eu te amo tanto que eu achei que eu ia te perder quando você usou aquela saia curta. E aí eu saí de mim, mas eu saí de mim
por amor, por proteção, por amor a Tudo você. gaslighting, né? Tudo gaslighting. E esse negócio da gente pedir desculpas também é para apaziguar, né? Ai, tá bom, É, foi desculpa. Você já sabe que a pessoa tem aquelas respostas. Vamos é, apaziguar logo. Tá bom, foi minha culpa. Tá bom, meu amor. Né? talvez tenha isso também. E aí o nível de adrenalina, cortisol baixa. E gostaria de lembrar outra coisa também. Eu, quando eu entrei nessa segunda relação abusiva, eu comecei a duvidar que tinha algo errado com a minha história. Eu não sabia de nada de narcisismo, só sabia que tinha um pai pedófilo e uma mãe que apoiava mais ou menos isso, e um pai alcoólatra. Aí eu comprei um livro chamado Mada, né, que é o livro das mulheres que amam demais. E lá tem essas informações psicológicas, né, dizendo que a gente cria um padrão de repetição de adrenalina e nosso corpo se vicia na adrenalina de brigas constantes em casa. Isso é na parte que se fala de um pai alcoólatra, né? Eu associava isso. Estou viciada em brigas, porque meu pai chegava alcoolizado, tinham brigas, agressões verbais, e aí tive uma mãe narcisista que fazia agressividade passiva, então poucas vezes eu apanhava. Então eu não associei a ela, associei ao meu pai. E eu, caramba, por isso, me relacionei com pessoas que eram envolvidas com álcool. É, dois relacionamentos meus de 2 anos, todos dois tinham problemas sérios com álcool. Um deles, o problema de álcool era tão grave que ocasionou até a doença de Crohn no intestino, cara, de tanto Caraca. álcool que a pessoa tomava. E a relação que veio em seguida também tinha problemas sérios com álcool. Então, explica por que que muitas acabam se relacionando com pessoas que têm um padrão de repetição de casa, porque seu cérebro fica condicionado a essa adrenalina. A gente não tem adrenalina de felicidade, né? A gente não sabe o que é felicidade, e aí a adrenalina que a gente conhece é da briga. E o nosso corpo fica, da mesma forma que a dopamina sobe, a questão da recompensa, né? Que a dopamina é um neurotransmissor que te dá esse prazer de recompensa. Seu cortisol sobe, a adrenalina sobe, a dopamina aumenta essa quantidade de dopamina e você sente um prazer da adrenalina recorrente ali no seu corpo. E aí se torna um vício. E você se torna viciado em brigas. E aí essa questão de recompensa é tão já condicionado que você já fica uma dependente de brigas e dependente de confusão, porque você nunca viveu o Perfeito. oposto disso. Cara, Você você nunca falou um negócio teve. tão importante. E assim, não é só o cortisol e a adrenalina. Na verdade, as células podem se viciar com qualquer neuropeptídeo. Ou seja, muitas vezes a gente fica, pô, por que eu não consigo sair desse meu estado e tal? É porque é gostoso ser vítima, é gostoso ter drama, é gostoso estar triste, é gostoso ter problema. A gente chega a erotizar a dor. E Tem assim, um... uma coisa que eu lembro de todas as minhas relações, exceto a do meu atual marido, eram muito conturbadas, de muitas brigas. E eu lembro que depois das brigas, eu entrava num estado de pós-orgasmo, porque me dava uma sensação de paz tão grande, que eu falava assim, eu não devo ser normal. Por que que eu fico tão... É como se tivesse tomado uma caixa de Rivotril. Porque você é uma coisa emocional tão forte, uma descarga de adrenalina tão forte, te suga energeticamente tão grande que é um pós-orgasmo. Você solta, você fala, resolvi uma briga, vai dar tudo certo daqui para frente, estou em paz, aí ocorre essa reconciliação. E existe outra questão também, que é a questão sexual, depois dessas brigas, que é mais uma forma que esse abusador tem de te sugar nessa relação, porque seu corpo também já está condicionado após as brigas, ter uma relação sexual e ficar tudo em paz. Então, é importante também essa vítima entender que seu corpo, hormônios, neurotransmissores, peptídeos, tudo está contra você, pelo padrão de repetição Pronto, lá de trás. Porque aí quando a pronto. gente tem consciência, a gente sente, a gente fala, opa, não devo sentir isso, ou não é normal sentir isso. E através da consciência é que a gente vai montando um plano
para sair dessa relação. Ok, eu acabei de pensar em duas coisas aqui, eu tô até anotando para não esquecer. A gente começa a bater papo, né? E aí É, eu começo a ter as ideias. E aí eu queria falar algumas coisas sobre o que você disse. Sim, as nossas emoções estão contra nós, tá? A gente tem vício e prazer em sentir a nossa dor. Que fique muito exato. claro isso. Então, a gente tem um processo aí onde a gente tem que começar a se treinar a sentir prazer com outras emoções. A gente tem que começar a se treinar a sentir prazer com reciprocidade. Sentir prazer com amor disponível. Cara, eu vou falar, eu vou entrar num detalhe aí. Eu quero que vocês. Vai ficar uma sementinha aí na cabeça de vocês, tá? Ao longo do dia, a gente vai se enxergando na nossa cabeça em certas situações. E de acordo com as crenças que a gente tem, a fantasia que a gente vive aqui pode ser assim ou assado. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que ninguém vai amá-la, não é? Ela se vê na cabeça não sendo amada. Ela se vê na cabeça passando por labuta para conseguir o amor do outro. Então, mesmo quando ela vive o filme na cabeça, existem as sensações de labutar para receber amor, esse amor não estar disponível e ela já está sentindo a certeza emocional de que não tem coisa melhor. Então, cuidado com esse negócio de já ir cultivando uma imagem mental de tudo que está errado. A gente, para conseguir reprogramar até as emoções e parar com esse vício químico dos neuropeptídeos de adrenalina, de cortisol, de tristeza que a gente tem, a gente precisa conseguir começar a se imaginar tendo o saudável e sentindo prazer com o saudável. Sabe, eu lembro durante meus anos de eu detesto o homem não serve para nada, sabe? Aquelas coisas que a gente aprende com as nossas mães. Durante esses anos aí, eu percebia que quando eu me imaginava tendo relacionamentos com homens, todo esse drama ocorria dentro da minha fantasia interna. Eu já imaginava um cara machista, eu já imaginava ele não disponível, eu já me imaginava tentando lutar pela atenção dele e não conseguindo. Ó, e aí até minhas fantasias eróticas eram baseadas em tramas desse sentido. Até que eu me dei conta, peraí, cara. Se até para pegar um copo eu tenho que primeiro pensar, ou seja, o ato físico começa em pensamento. Então quer dizer que nos meus relacionamentos, o ato de me relacionar também começa em pensamento. E começa nas fantasias rotineiras que eu vivo na minha cabeça sobre o que é um relacionamento. Eu comecei a procurar referências saudáveis, porque eu não tinha dentro de mim e eu sentia prazer com o não saudável. E aí eu comecei a me forçar a me imaginar interagindo com um homem onde eu sentia reciprocidade. E eu não conseguia sentir o que era reciprocidade. Eu tive que ver as minhas amigas que têm relacionamentos saudáveis, ou ver seriados, sabe, onde tinha exemplo de relacionamento saudável, para eu começar a saber como é que era emocionalmente e para eu tentar conscientemente ir cultivando aquilo na minha cabeça, até criar outra imagem mental da Tariana em relacionamentos que não estava baseada em tanta dor. Então, eu também lanço para vocês. Quando vocês se imaginam numa relação com alguém, o que você sente na fantasia, Boa. né? E aí, a outra coisa que eu queria falar também, e eu já falei com N pessoas que já entraram em relacionamentos até com psicopatas, pessoas bem esquisitas. É o seguinte, eu não tenho dados científicos para falar isso aqui, mas eu vou falar e eu sei que vocês vão se identificar. Sexo com psicopata é gostoso, Nossa, tá? Quantas dessas mulheres, faz elas não... sentido. quantas de nós a gente não traduz aquela solidão devastadora em tesão? De, não, eu quero ser tocada, mas ele me toca desse jeito, porque você tá tão viciada na sensação de buscar amor e não ter, que quando você vê esse padrão, você fica toda ouriçada. E aí, quantas mulheres em relacionamentos abusivos eu não falei, e elas me falaram, Tari, eu sei que tá tudo errado, mas o sexo. E O dizem que os sexo. narcisistas têm um sexo fora do normal, né? E, lógico, eles sabem disso. E eles devem até estudar, suponho eu, a formas de ficarem macho alfa mor, né? Na relação Aham. sexual, para terem Uhum. mais
ferramenta de Hoover, de pescar. Isso. Cuidado com sexo gostoso, tá? A gente também tem que se reprogramar a sentir sexo dentro de um ninho de segurança emocional, né? E não achar que tem que ter esse elemento do perigo emocional. Né? Por que que eu quero transar logo com um cara que, obviamente, tem doença mental, sabe? E aí, a outra coisa sobre sexo que eu queria falar também, outra coisa que eu já percebi, inclusive eu passei por isso, que alguns desses caras, eles vão te pressionar a fazer atos sexuais que você não quer fazer. Então, existem coisas que são culturais aí, do tipo, a mulher tem que dar, é a função da mulher dar para o macho, e se você não der, eu vou comer outra. Já tem essa ameaça velada, tipo, se você não faz os seus deveres de mulher, eu tenho o direito de macho de fazer o que eu quero, né? Eu vou comer outra. Então, tem aí uma pressão para você fazer atos sexuais que você não quer fazer. Ou, inclusive, uma coisa que eu já vi muito frequentemente, que eu também vivi, eu não sei se isso tem a ver com esse perfil de cara ou não, mas é pressionar a mulher a transar com outros caras. Ou tipo, usar ela É, de... É muito esquisito isso. Tipo, é ela me uma conhecida aposta... minha descobriu, e ela é estudante de psicologia, e ela descobriu que esse cara é psicopata. E ele tinha essas fantasias, exatamente essa de transar. E por isso que ela saiu fora, falou, epa, tem alguma coisa errada. E Monte, eu depois já ela foi passei por isso analisar também. e saiu fora. É. Eu não sei o que acontece essa ligação aí, gente, mas tem uma coisa esquisita. Tá, brotou essa peça do Tinder, tá? Eu acho que, eu acho que esses meios de buscar namoro, né, devem ter muitos psicopatas. Devem ter muitos, muitos e muitos e muitos, porque eles é uma ótima autopromoção, né, pela internet. Sim, sim. Assim, pegando o gancho do que você falou, olha como que é o nosso condicionamento. Essa questão que você falou de você se imaginar em algo positivo, como seria essa relação? Eu não tinha isso, nem pensava, nem imaginava como seria. Eu não, me contentava com a pouco migalha. Quando eu me casei com meu atual marido, nós fizemos 11 anos de casado esse mês, no começo da Parabéns! relação, obrigada. No começo da relação, eu achava ele pegajoso demais. Eu, nossa, que cara pegajoso. Esse trem não vai dar certo, não. Depois eu vim com autossabotagem. Eu vou estragar a vida dele. É um homem muito bom para mim. Quem sou eu para ter um homem como esse? E ficava incomodada com o jeito carinhoso dele de sempre. E aí eu tive que me acostumar a ser carinhada. Porque eu não. Hoje eu tenho consciência que o que me deram não era carinho, eram migalhas. E quando eu realmente fui carinhada, eu comecei a pensar, nossa, que grude, que grude. Exatamente, E exatamente. por A gente não pouco eu reconhece. não assisti. Eu cheguei a arrumar minhas coisas, encontrei minha tia no caminho, ela falou: "Você é louca, esse cara te Olha ama, volta." só! E voltei, porque eu achava que eu ia estragar a vida dele. Me achava um lixo, né? Minha mãe narcisista, da minha cabeça, todos relacionamentos fracassados. Eu falava, cara, vou estragar a vida desse homem, quem sou eu? E aí desisti, porque encontrei minha tia no caminho. Por aí. Então tem que ter essa dimensão também, de talvez você encontrar uma pessoa bacana e começar a ser carinhada, ser bem tratada e não gostar pelo Com padrão certeza! que você já É viveu. ótimo. Ótimo que você mencionou isso, porque é isso que acontece. A gente nem reconhece aquilo. E às vezes, eu já tive até experiência, eu não tenho vergonha de falar, muitos anos atrás, onde eu sabia que um cara era abusivo e o outro me amava. E eu sentia atração sexual avassaladora pelo abusivo. E aí eu Nossa. escolhi. É, infelizmente, é um imã que eles têm. O sexo, sem dúvida, é uma ferramenta na mão desse tipo de cara abusivo, com certeza. E eu acredito que todos têm algum tipo de perversão sexual, então eles devem ficar com a questão sexual muito na cabeça deles e estudam realmente como amarrar a vítima sexualmente. Eu acredito muito nessa hipótese. Tratamento de silêncio que a gente não poderia deixar de falar, né? Claro. Infelizmente, bem comum pelos relatos que eu li, o tratamento de silêncio.
de você receber uma punição, o cara some, some do nada, principalmente namoro, né? Ele fez algo errado, você tá descobrindo, e aí o cara some para você sentir sozinha, para você sentir que você fez algo errado, e aí você cai, né? Você começa a se sentir sozinha, começa a sentir culpa por você ter descoberto algo e começa a duvidar se era verdade ou não pelo afastamento. Então é uma ferramenta na mão do abusador. Ele sumir, ou se você mora com essa pessoa te dá gelo, né? Tratamento de silêncio, não conversa com você na sua própria casa. E aí Vai você vai excluindo sentir uma culpa. você. Isso, porque eles usam isso, né? Na verdade, assim, você tem o meu amor, É, se você faz o que eu quero, eu retiro o meu amor. é. Se você não faz Minha o que eu quero. presença. E aí, um gancho aqui que não seria só para quando se trata de abusadores, e sim uma forma até para as pessoas irem avaliando se a relação está fazendo certo ou não. Esse negócio de chegar forte, não, eu gosto de você, você é incrível, não sei o quê, se afastar. Chegar forte, se afastar. Chegar forte, se afastar. Isso é tática para não ter que assumir real compromissos com Boa, você e boa. você fica na carência de querer aquilo. Aí quando eu me afasto, você vem atrás. E aí quando eu chego de volta, você está na minha mão, mas aí você chega muito cheia de exigências e querendo compromisso, não sei o quê. Então eu me afasto porque eu não quero ter responsabilidade. Aí você fica carente, aí eu volto. Então tem um ciclo aí de afasta, volta, onde cada vez a pessoa ela nunca recebe a estabilidade do amor consistente e regular. É sempre assim. Será que eu É vou te dar? raso, né? Será que eu não vou te dar? E você É. fica, por que ele não mandou mensagem? Por que ele não sei o quê? E quando ele volta todo intenso, tudo que você queria. Tudo que E, você queria. e Então, acaba isso aí é o virando um vício, ciclo. Pronto. se vicia nisso também. Aí tem algumas perguntas. Uma delas é assim, de uma pessoa do grupo Flor de Lótus. A pessoa não grita, não xinga, não usa de violência física, apenas usa o silêncio. A pessoa também não questiona nada, não exige nada. Você sai, você chega a hora que for e a pessoa não pergunta. Você está trancada no quarto, você está chorando e zero reação, nenhum questionamento. Vida que segue como se tudo fosse normal. Essa pessoa já é casada há bastante tempo e está nessa situação. E aí ela se pergunta, né? Será que ele me ama? Tem algo errado? Ou, né, até algumas pessoas comentaram, será que não é isolamento? Talvez é o jeito dele, né, de ser assim, dentro do mundinho dele, dentro da caverna, né, que tem a história de que os homens ficam na caverna. Mas eu acredito, né? As mulheres também entram na caverna, mas durante tanto tempo assim na caverna, não acho que é normal. Não acho que é saudável. Pode ser um tipo de agressividade passiva, esse silêncio, sim. Porém, normalmente, esse tratamento de silêncio, ele tem um ciclo, né? Faz, aí reata, para. Mais para frente utiliza de novo. Porém, viver assim, esse tempo todo, é muito estranho. Parece Sim, uma porque pessoa que morreu e está só vivendo. tem muito nessas relações. Claro, a gente falou relacionamento abusivo, mas tem várias formas de você morrer dentro de uma relação, né? E daquilo não te nutrir. E existe também o minimizar o outro, né? Então, É, se você tá chorando, se aconteceu alguma coisa com você, tanto faz. tanto faz. O foco não é você mesmo. Então, se você pede alguma mudança de tratamento, você que é sensível, você que entendeu errado. Ou, às vezes, assim, a gente não pode ficar diagnosticando nada, né, através de um relato que alguém colocou na internet. Mas a primeira coisa que me veio em mente aí é por que não existe comunicação? Né? Tem o pisar em ovos, Tem, nesse caso tem. né? Eu conheço essa pessoa Então, já fisicamente. pensei nisso. Como assim não existe isso? Ele não fala nada, mas ela claramente não se sente à vontade para falar também.
Então já foi a primeira Exatamente. coisa que eu pensei. Cadê a comunicação? A comunicação está perdida há muitos anos. Há muitos anos. E essa pessoa, ela adoeceu fisicamente por conta disso tudo que ela guardou durante anos. Ela teve um câncer. Caramba. Sobreviveu a um câncer guerreira, porque já estava num estágio bem complicado. E também não mudou nada depois disso. A pessoa continua, o marido continua exatamente do mesmo jeito. Porém, tem a questão financeira, que ela está lutando, né, para sair da relação. Mas ela não sabe o que ele tem. Ela não sabe se é um narcisista, se é uma pessoa tóxica. Mas eu tenho para mim que é uma pessoa que está perdida dentro dela mesma. Pronto, é Ele exatamente o não, que eu ia perguntar. ele não sabe quem ele é, porque ele está vivo, ele está morto. É um cadáver vivo. Não E é porque uma pessoa não interage com você que ela é narcisista. é, Tantos transtornos podem fazer com que uma pessoa se perca dentro de si mesma, né? E quantos relacionamentos não são exatamente assim? Há décadas não há tem comunicação décadas. entre os dois. Os A dois vivem. questão, a questão principal é: estou disposta a continuar sobrevivendo a isso tudo? Eu Não, jamais. Eu eu jamais. também não. Faria o mesmo que ela faria. Estaria lutando com unhas e dentes. Se o problema é a dependência financeira, estaria lutando. Se a dependência emocional, estaria me tratando, porque não tem como você conviver com um defunto, que isso é um defunto. Uhum. Eu não sou como é onde fica o defunto? Esqueci o nome. Onde fica Paixão? o que fica em volta? Catapulta? Não é catapulta. Catapulta é outra coisa. As... Sepulcro. É Oh, isso? Jesus Christ. Esqueci o nome. Eu não sou isso para aturar. Catacumba, eu aluguei as catacumbas de Paris, mas não é catacumba, mas eu entendi. Eu não sou isso durante tanto tempo. Então, não dá para saber se é tóxico, se é uma relação de narcisista, apesar do narcisista utilizar da agressividade passiva no sentido de tratamento de silêncio, mas sem dúvida não é algo saudável. Então, realmente, eu não pensaria duas vezes. Aí eu entro em outra questão. Essa pessoa é religiosa e é pecado separar no Brasil. É isso é importante centrar. Gente, Não, inclusive o negócio de ser espancado e tal. Ah, mas família, sabe como é que é, né? É, igreja. Pô, mas quantas não estão sendo espancadas pelo marido lá? Né? E a função da mulher é aguentar tudo na família e apaziguar tudo. E ela cuidar tem que de ter o todo mundo. equilíbrio, né? Ela ainda tem a função de equilibrar esse marido que pode ser todo torto. Ainda tem Exatamente. que dar um jeito, Ela tem que consertar macho, consertar né? macho, exatamente. Dentro de algumas, se não quase todas as igrejas, né? Eu acho que a maior parte é dessa forma. E se fala muito bonito, mas na prática, na hora que você vai se aconselhar com um pastor, ou com um padre, ou um líder religioso, a conversa é diferente. Divórcio não é legal, divórcio não é bacana. Você só pode se divorciar se seu marido te trair. Se ele não te traiu, não te dá o direito de pedir o divórcio. E a pessoa acredita nisso, é o líder religioso dela, ela acredita. Gente do E céu. ela pensa que é karma, que é como se fosse a cruz, que Jesus carregou a cruz, eu tenho que carregar a minha. E a minha é me manter nessa relação. E eu cresci com esse condicionamento mental porque era o que minha mãe falava para todo mundo. Ah, tô casada com ele, ele tem os problemas dele, mas casamento é para a vida toda. Tanto que ela se separou até que a morte se separe. Ela só saiu do meu pai realmente quando ele morreu. Então ela dizia até com orgulho isso. Não, nossa, coitada, mas sofre, né? Não, mas eu sou uma mulher temente a Deus. Então eu tenho orgulho de ter aguentado essa vida miserável. E para narcisista, né, é mais um selinho de mulher super guerreira, né? Aguentar Aham. Eu traje. sofro. Eu sofro, coitada de mim, além de ter uma filha ruim, eu tenho selinho de aprovação de master guerreira. Você falou um negócio tão importante, gente. Cuidado com esse negócio de se identificar com o martírio. De achar que você é guerreira porque você escolhe sofrer. Uhum.
Muito, e a gente faz isso, e nós, Faz. boazinhas patológicas, fazemos isso. Não, não tem que ser abusiva, é narcisista para querer a narcisista oculta, né, para querer o selinho de maior vítima do mundo. A gente, boazinha patológica codependente, também acha que eu sou da hora, porque eu aguento muito sofrimento e muito drama dos outros. Ontem eu estava fazendo um webinar sobre as mães, né, filhas sobreviventes que são mães, né? E aí eu estava abordando algumas das figuras que tem de sobrevivente, de quem passou por um lar disfuncional, aí tem a mulher de gelo, que é justamente essa. Não, não é a de gelo, não, é a mulher que ela é 100% inteligência, ela é zero emoção, e aí ela aguenta tudo. Não, eu sou, já passei por tanta coisa e vou superar isso aí. Vou dar conta. Ele é abusivo e tal, mas eu tô casada, já tô casada há 15 anos, vou aguentar até que a morte separe, porque não importa. E aí depois começa a ter depressão, começa a ter uma vida sexual não satisfatória, e aí vem um monte de problema e não sabe lidar, por quê? Ela não sabe lidar com as emoções, ela é 100% racional, super inteligente, empreendedora, fez 10 mil cursos, 2 faculdades, tem não sei quantas línguas, e ela age no racional. E aí, quando vem a questão emocional, ela não sabe lidar, porque ela é 100% racional. É um dos Você barra escapes aquilo, não é? Barra o emocional. barro emocional. Até barra inconscientemente. Foram tantas questões emocionais na infância que é um escape. E aí, dessa figura tem a de gelo, que é essa que se neutraliza para tudo, não se envolve emocionalmente com ninguém, e tem essa que é 100% racional. E possivelmente dentro dessa questão de casamento e religião, tem dessas que aguentam tudo aos trancos e barrancos, porque casou e casamento é para sempre. Assim como tem essa construção de família perfeita, projeto de Deus, e eu falo que existem famílias que são projeto do diabo, porque de Deus não tem nada, possivelmente tem essa questão religiosa também. Eu É... preciso abrir um Uhum. parêntese aí. Eu tenho que fazer xixi, gente. A pessoa bebe água, eu fico aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente Vai tem lá. perguntas? Tem uma. Tá, então, é uma pergunta só? É, só uma. É a Então, última bora lá, bora pra pergunta. é uma pergunta um pouco maior, mas é a última. Eu tenho uma dúvida entre ser abusivo e ser folgado mesmo. A pessoa não mexe um dedo sem que eu peça, implore, até gritar. Quando acontece, ele sai na razão porque eu sou louca, desequilibrada e descontrolada. Mas isso é para tudo. Até para ele levantar da cama de manhã, lavar um copo, qualquer coisa, ele paga as contas da casa sozinho. Depende da minha mãe narcisista para ter o salário dele, porque apesar de ter mestrado, nunca procura trabalho. Só que eu tô presa. Eu mesmo sem condições nenhuma de ficar sozinha com a minha filha, já pedi para separar. A casa é minha, mas ele investiu dinheiro para fazer as salas comerciais. Não posso vender porque depende de inventário. Então ele diz que daqui só sai quando eu devolver o dinheiro, quando devolver o dinheiro ou quando ele morrer. Então ele não vai sair de lá enquanto eu não devolver essa grana para ele que ele investiu nessas salas. E é como se eu tivesse mais um filho de 50 anos para criar. Quando ele chega em casa, até minha filha fica agitada. Eu sei que ele é o gatilho dos piores dias que tenho. Mas como ele sustenta tudo, até meus bichos de estimação, sai de bom marido. Ele só parou de me xingar porque minha filha começou a repetir na frente dos outros, mas eu sinto que minha vida acabou, que nunca vou poder ter bons momentos. Fiquei feia, gorda, doente e depressiva. Puxado, né? Puxado. É um Sabe? bebezão, né? E a gente pega para criar, né? Tem dedinho podre, né? A gente se Nossa. identifica com os mais problemáticos. Eu lembro quando eu era adolescente, eu me envolvia com os crush que tinham um olhar de tristeza. Eu falava, nossa, tem carinha de criança carente. Vou pegar Vou para lá adotar, consertar. vou lá consertar. Vou Exatamente. consertar pra mim. Esse Acredito macho. que nesse caso seria um bebezão que ela pegou para criar. E paga de bom marido para todo mundo. Ela quem dita tudo, possivelmente, porque se ele é tão bebezão,
possivelmente ela dita tudo. Porém, ela está amarrada financeiramente. E para ela estar se sentindo feia, gorda e doente, com certeza ele deve fazer de forma talvez passiva ou aberta, minando a autoestima dela, até para ela não sair dessa questão financeira, que se ela se empodera, logo ela consegue trabalho e consegue sair da situação financeira. Então, é um Até porque ele bebezão. sabe aquele negócio que a gente falou. Você vai largar ele como? Né? Tá bancando até seus bichinhos de estimação. Eu não tô falando isso para ficar mais deprimida ainda. Eu tô falando só Aham, da dinâmica que a gente tava mencionando. O cara sabe. sabe. E Você sabe falou que ele exatamente. depende do dinheiro da sua mãe narcisista aí para bancar tudo? Vixe! E assim, lembrar dessa questão que a gente realmente tem essa coisa de pegar para criar, pegar problemas para criar, para se autovalidar, a síndrome da boa menina, né? Olha, uma Nossa, coisa arrasou. boa eu fiz na vida. Eu peguei alguém para consertar e esse eu vou consertar, porque eu sou uma pessoa boa. No fundo, apesar de todo mundo falar que eu sou Pronto. uma bruxa, lá no fundo eu sou boazinha, então eu vou consertar esse aí. E aí, ó, Vral, porque Isso. é o que vem Cuidado com síndrome da carregando. boazinha. Cuidado, gente. A gente tem que se curar. Isso aí também é cultural. Mulher que é mulher pega homem para consertar. E todo mundo fala, se você tem problema com o seu namorado, você vai falar com a mãe dele, ela vai falar, ah, mas você tem que aguentar, né? Bizarro, né? Todo mundo fala, eu Gente, bebezão que nunca tem que crescer. Toda a humanidade age como se, ah, homens são assim, né? Fazer o quê? Sobra para nós mulheres, então. sobra. A gente aceita. Gente, sério, eu preciso fazer xixi. Quer que eu vá e a gente continue de boa? Não, tudo que eu tinha para falar tá aqui. Tá bom. Já falei. A única coisa que eu. Não, eu já falei também que eu acredito que muitas filhas sobreviventes são. Que muitas vítimas de feminicídio elas partiram de um lar disfuncional. Acredito muito Sim, nisso. Sem sim, bordas e chegou ao cúmulo do feminicídio mesmo. Só isso sim, mesmo. com Eu certeza. me encerro meus comentários aqui. Se você Também, quiser gente, comentar. acho que a gente falou bastante coisa, já deu 1 hora, não sei quanto aí, de live, a gente teve bastante coisa alinhada, né? Acho que é isso Sim. também. Também encerro meus comentários aqui. Então tá bom. Obrigada, Tari. Desculpa o corre de hoje com a situação lá do YouTube, que eu fiquei totalmente perdida. Mas no fim deu tudo certo. Muito obrigada por ter participado. Eu sabia que você tinha muita coisa para contribuir. E espero encontrar você novamente pelas lives aí da vida. Queria te dar um abraço pessoalmente, quem sabe um dia. Quem sabe um dia a gente se encontra, faz um encontrão aí em São Paulo, junta essa A mulherada gente vai se toda. encontrar ainda, amiga. Calma que a gente vai tomar um cafezinho. Obrigada pelo convite. Eu amo fazer as lives com você, porque eu acho que a gente tem muita coisa alinhada, a gente tem o mesmo tipo de cabeça, focado na construção, focado em amor próprio. Então, as lives sempre dão certo, né? O pessoal adora as nossas lives Verdade. e tendo esses negócios tecnológicos, porque a gente não é tecnológica, a gente só É, usa os meios tecnológicos para se comunicar. Quando muda alguma coisa nas plataformas, eu também surto, gente. Então, obrigada pela paciência, pessoal. E depois vai estar nos dois canais, né? A gente vai isso. baixar, a gente vai colocar no Vai YouTube colocar lá também. para quem não assistiu ou quem quiser repetir, né, a dose aí. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. E pessoal, Beijo. beijo, Tari. Quero avisar o pessoal que continuamos com o nosso webinar sobre filhas sobreviventes que são mães, né? Ser mãe brilhante que faltam 2 só para a gente terminar. Então, se você não se inscreveu, a inscrição é por e-mail, é só mandar o e-mail para mim, canal.maria.virginia@gmail.com. O próximo vai ser amanhã, segunda-feira, e o último no sábado, tá bom, gente? A gente se Tá encontra bom. por aí. Então, beijão, Beijo, amores. tchau, tchau. Tchau, tchau.